Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bom com vocês? Por aqui tudo jóia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por estarem comigo aqui mais uma vez. Tá chegando agora, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. Recomenda esse vídeo para os amigos e simbora lá pra nossa história de hoje, sem muito blá blá blá, que 2025 vai ser assim, ó, pá! Vamos de rápido, porque a gente quer ouvir a história. Dani, te acompanho faz 2 ou 3 anos. A primeira vez que te ouvi, já me apaixonei. Trabalho incrível que você faz. Eu aprendo muito com as histórias. Muito obrigada. E ela falou suas histórias. As histórias de vocês, né? Que ensinam tanto pra mim também. Bom, eu sou filha única e nasci e fui criada no norte do Brasil. Minha mãe era dona de casa e a maior parte da minha infância, ela e meu pai trabalhavam, né? Meu pai trabalhava de motorista. E desde que eu nasci, eu fui criada pelos meus avós. Mas aos 5 anos, o meu avô teve um AVC, então eu tive que ir morar novamente com meus pais. Mal sabia eu que estava por vir. Meu pai, a maioria do tempo, ele foi provedor da casa. E como era de costume, ele era um putanheiro, diz ela. Eu me lembro como se fosse hoje de diversas vezes que ele chegava em casa bêbado. A minha mãe mexia no celular dele para tentar encontrar alguma coisa. A minha mãe tinha uma dependência não só financeira, mas também emocional. Então ele batia muito na minha mãe. De certo, eu era uma criança muito agitada e muito à frente do meu tempo, mas a maioria das surras eram sem motivos. Eu me lembro de uma vez a minha mãe chegar em casa e eu não ter limpado a casa. Eu tinha 9 anos de idade e eu justifiquei que eu queria brincar, pois era Natal. E eu lembro da grande surra de cinto que a minha mãe me deu. Meu pai também não ficou para trás. Ele me bateu umas 6 vezes na vida, mas foi quase para me matar. Uma vez eu não lavei umas botas dele, que era para ele trabalhar num churrasco no domingo. Ele perguntou se eu havia lavado as botas e eu disse que eu ia lavar depois. Ele puxou meu cabelo e me deu um tapa na cara na frente de todo mundo que estava lá em casa. Todo mundo ficou muito espantado com aquilo. Eu corri e fui chorar dentro de casa. Lembrando, gente, que ele virava um super-homem quando ele bebia. A maioria dos homens, né, viram um super-homem quando eles bebem, né? Bom, eu acho, Dani, que é por isso que eu odeio bebida hoje em dia. Por causa dessas coisas, com o passar dos anos, a minha mãe, ela começou a trabalhar numa fábrica à noite. E eu passei vários meses chorando quando ela saía. Eu ficava só, porque como meu pai sabia que a minha mãe não estaria em casa, ele também não chegava em casa. Ele aproveitava para ir piraiar, né? Uma noite meu pai chegou bêbado e quebrou uma mesa que tínhamos de vidro. Tínhamos poucas coisas em casa. E quando ele quebrou essa mesa, ele começou a me xingar e a gritar. Eu corri e fiquei embaixo da pia da cozinha chorando e cantando um hino que até hoje eu me emociono quando eu ouço. Ele se chama Sua Presença é Real. Eu fiquei muitos anos sem conseguir ouvir esse hino, pois me dava crise de choro. Ao meio de tudo isso, eu fui crescendo. A minha mãe, ela tem uma irmã, vou chamá-la de Jane. Jane é poucos anos mais velha, eu creio que 10. Mas Jane engravidou cedo, com 15 anos, e ela trouxe ao mundo a pessoa que eu mais amaria, que eu chamo ela de minha borboleta, que é a prima dela, né? Borboleta cresceu comigo, éramos primas, mas sempre nos consideramos irmãs. Lembrando que todos nós morávamos como se fosse uma vila, no mesmo terreno, mas casas separadas. Então meus avós, tias, tios, todo mundo morava na mesma vila. Jane se separou do pai de Borboleta assim que ela completou 1 ano. E ela sempre foi oposto. Ela era calma, passiva, amorosa, chorona. Eu já era espivitada, brava e não engolia as coisas tão fácil. Bom, meu inferno começou aos 7 anos de idade. Jane, mãe de Borboleta, se casou novamente. E nesse tempo,
Borboleta tinha 4 anos e eu 7. Esse cara, ele era legal, mas em algum momento, tipo, ele virou um monstro pra ela. Ele começou a me aliciar. Me lembro no início, né, disso e de outras coisas que eu acho que eu apaguei da minha memória. Lembro das vezes que ele botava minha mão no short dele. Sim, gente. Aí você já imagina o que acontecia, né? E ela disse o seguinte, aqui vai um adendo. Mães, não permitam que seus filhos saiam de suas vistas. Não interessa com quem seja, né? Dani, ele nunca chegou de fato a me estuprar, mas fez muitas outras coisas, ela disse. Ele sempre me coagia, dizia que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse. E se eu contasse algo, ele poderia fazer algo de ruim pra mim. Bom, quando eu fiz 9 anos de idade, eu me lembro dele ficar fazendo hora com a minha cara por alguma coisa. Eu sei que eu fiquei com tanta raiva que eu disse que eu ia contar pra mulher dele, minha tia Jane, o que ele fazia comigo. Jane estava grávida de 8 meses, né? Então eu corri e realmente eu contei tudo pra ela. Só, gente, que ela pegou o telefone e ligou pra minha mãe. A minha mãe foi até a casa da tia Jane e me deu uma surra. Ela puxou meu cabelo, me arrastou até a casa dela. Gente, eu tomei uma surra tão grande que eu nunca esqueci. Era tanta porrada com o cinto e a fivela pegou no meu olho. Eu lembro que eu fiquei com o olho roxo por semanas. Eu sempre fui muito branca, então ficou em carne viva. Eu gritava e pedia para minha mãe parar e ela só parou quando ela viu sangue no meu braço. Aí vocês vão questionar, né? E seu pai não viu isso? Bom, meu pai tava na putaria, né? Chegou em casa 3 dias depois. Depois daquilo, eu fiquei com muito ódio da minha mãe. Eu desejei muitas vezes que a minha mãe morresse. Meu Deus. E a minha tia continuou com esse demônio. E todo mundo acreditou nele. Afinal, gente, eu tinha 9 anos de idade, então eu era a mentirosa. E, gente, infelizmente, de, sei lá, 100 histórias que eu leio dentro de casa, 99 os pais, eles não acreditam nos filhos. Eu não sei o porquê. Eu acho que é muito o que a gente fala aqui sempre, né? Ah, eu não vou acreditar porque senão eu vou ter que tomar uma atitude e isso vai me trazer muita dor de cabeça, então eu vou evitar a dor de cabeça. É muito mais fácil falar o quê? Que a filha está mentindo, né? Aí esse é o problema. Bom, o tempo passou, eu me tornei muito rebelde. Bom, o tempo passou e eu me tornei bem rebelde. Eu comecei a fugir de casa para ir para festas. Eu tinha 15 anos. E foi ali que eu perdi minha virgindade. Comecei a desembestar. Eu sempre tive medo de ficar grávida, de pegar uma doença, então sempre me protegi. Nesse período, minha mãe não tinha mais controle sobre mim. Ela me batia quando eu chegava em casa e eu fugia novamente. Bom, gente, não é de se estranhar, né? Pelo tipo de comportamento que os pais tinham com ela, né? Tudo na base da porrada. E tudo que passou na casa dela, a gente nem esperava outra coisa, né? Dani, eu não fugia pra transar, não, mas eu fugia pra dançar. Eu adorava dançar. Eu não nego, nesse período eu experimentei drogas. Experimentei maconha, cigarro, cocaína. Graças a Deus não viciei em nada. Na verdade, eu experimentei porque eu queria saber qual era a onda. Mas eu tinha muito medo de ficar fora de mim. Então eu vi que aquilo poderia me trazer grandes problemas, né? Eu não bebia, nunca bebi álcool, pois eu tinha a mesma... eu nunca bebi álcool, pois eu tinha a mesma percepção que eu poderia perder o controle das coisas e alguém poderia fazer um mal pra mim. Bom, em agosto de 2017 eu conheci um rapaz, ele se chamava Fábio. Fábio era 6 anos mais velho que eu. Eu tinha 15 e ele 21. Fábio era o oposto de mim. Ele não saía, não gostava de festas, ele frequentava a igreja. Conheci ele no Facebook, ele era bonito, branco, alto, magro, do estilo caladão. Nesse período eu estava na 9ª série e ele estava servindo ao exército. Acho tão engraçado vocês falarem 9ª série porque eu nem passei por essa
essa nona série. A minha acabava no oitavo e ia pro científico, que a gente chamava, né? Então, a nona série eu fico meio assim, o que será a nona série? Bom, não demorou muito para que ele me pedisse namoro. Minha mãe adorou, pois na cabeça dela ele iria me aquietar. E de fato aconteceu isso. Parei de sair, comecei a ficar mais em casa e pacata, assim como ele. Eu sempre gostei muito de carnaval, mas como ele não gostava, eu acabava ficando em casa. Namoramos 6 meses e ele já ficava mais na minha casa do que na dele. Em dezembro de 2017, a minha avó vendeu o lote, a vila, onde todos moravam. Então minha mãe foi alugar uma casa e fez um convite a ele, caso ele quisesse morar conosco, já que ele estava sempre lá em casa. Ele aceitou e aí começou meu segundo inferno. Mas, gente, ela tinha 15 anos, cara. Como é que a mãe dela... Olha, sério, gente, não dá pra entender uma coisa dessa. Como é que a mãe dela convida um cara desse pra morar com eles, gente? Ah, não, sério, eu não consigo entender, não. Peraí. Então aí começou o inferno dela quando o Fábio foi morar na casa deles, né? Fábio era um cara extremamente possessivo já no namoro. Ele não aceitava um não como resposta e chorava quando eu falava pra ele ir pra casa dele quando a gente brigava. Meninas, fujam de homens chorões. Isso me dá um ódio, gente, até hoje. Mas voltando lá em 2018, Fábio se transformou comigo. Ele me tratava mal, me humilhava, e eu, que sempre fui tão forte, chorava e permitia. Em março de 2018, eu descobri diversas traições dele através de um site de prostituição. E fora que ele dizia que ia para missões do exército e me traía. Acredito que quando eu descobri isso, ele me culpou? Sim, porque ele disse assim, a culpada disso é você fica mexendo no meu celular. Lembrando a vocês, gente, que vocês são vítimas, vocês não são culpadas, né? Porque já teve casos aqui no canal também do cara falar assim, ah, eu te bati porque você mereceu, você pediu isso. Ah, eu te traí porque você pede para que eu te traia com as suas atitudes. Bom, eu me ajoelhei nos pés dele nesse dia e pedi desculpa, né? Porque ela tinha mexido no celular dele e ele tinha traído ela. Então ela pediu desculpas por isso. Eu pedia para ele ficar e ele todo na razão no peito queria ir embora. Gente, acabou que eu me tornei igual a minha mãe. Eu aos 16 anos estava sofrendo por um marido fuleiro. Fábio não bebia, mas ele atormentava o meu psicológico 24 horas por dia. Então, ela nessa época, ela tinha 16 anos, mas com 15 ela começou a trabalhar no Menor Aprendiz e estudar à noite. Gente, esse homem acabou com o meu psicológico de uma tal forma que com 16 anos eu resolvi parar de estudar. Minha mãe e meu pai nunca se envolveram em nada, diziam que eu teria que me resolver. E por um certo momento era verdade, mas como era o primeiro namoro, o primeiro amor, eu fiquei no fundo do poço. Eu chorava, eu não dormia, a maioria do tempo que estávamos juntos era brigando. Eu não tinha forças para sair desse ciclo. Até que 2020, em março, eu tomei coragem para me separar. Eu já estava no meu limite. Fábio pegou as coisas dele de casa e foi para a casa da mãe dele. Nessa noite eu chorei igual uma criança. Cheguei a ligar para ele voltar, mas ele firme disse que não me queria mais e que eu tinha mandado ele embora. Bom, na primeira semana foi terrível. Quem já se separou sabe. Mas na segunda semana eu conheci, através da minha prima, né, que ela fala até que é uma irmã para ela, da borboletinha lá, o meu Romeu. Romeu é primo da minha prima por parte de pai. Bom, meu Romeu já estava predestinado a mim, em plena pandemia. Ele passou o número dele para mim e fizemos vários vídeos chamadas. Dani, ele já tinha falado de mim, a minha prima já tinha falado de mim para ele. Mas de cara eu me apaixonei. Um moreno lindo, sorriso gigante, conversávamos por horas. Com 2 semanas marcamos de nos ver. Ele então foi até minha casa e fomos passear de carro. Passamos a noite conversando. Não ficamos juntos, tá?
Romeu tinha um filho de 4 anos e tinha 1 ano de separado. Ele foi sincero comigo, disse que eles se conheceram no colégio e a mulher engravidou. Romeu foi pai quando completou 18 anos. A criança fazia... a criança tinha guarda compartilhada, né? Eles tinham guarda compartilhada. Ele pagava pensão, tinha um bom convívio com a criança. Quando ele me disse isso, eu fiquei com o pé atrás. Eu não queria me envolver com um homem que já tinha filho, mas mesmo assim eu fui. Afinal, que poderia dar errado, né? Bom, finalmente tivemos nossa primeira vez e foi tudo incrível. Ele era amoroso, gentil, um bom pai. O filho dele também era incrível. Com 2 meses, Romeu me pediu em namoro. Ele fez uma festa de 18 anos para mim. De cara, aceitei. Romeu é 5 anos mais velho que eu, mas ele já era uma pessoa estável financeiramente. Lembra vocês que eu parei de estudar? Pois é, Romeu, ele me obrigou a terminar os estudos. Ele pagou um supletivo para mim, chegou na casa da minha mãe com recibo e disse: Alice, vá terminar seus estudos. Gente, eu fico com o olho até cheio de lágrimas, mas eu fui. E fiz semipresencial. É o que eu falo, né, gente? Tem homens que levam vocês pra cima e tem homens que levam vocês pra baixo. Então eu não acho, assim, quando vocês falam assim, que meu marido pediu pra eu parar de estudar, ele pediu pra parar de trabalhar, eu sinceramente eu não vejo isso como um bom marido, tá? Eu acho que uma pessoa que quer o seu desenvolvimento, que quer que você seja uma mulher financeiramente bem-sucedida, ele tem que te dar força sim para você estudar, para você trabalhar. Eu fico muito preocupada quando vocês falam assim, meu marido quer que eu pare de trabalhar porque ele falou que eu não preciso. Você precisa sim, porque a gente não sabe, nada é eterno. E a partir do momento que você se separa, querida, e esse homem arruma outra mulher, a última coisa que ele vai fazer é te sustentar. Isso aí você pode ter certeza, tá? Bom, então... eu ficava uma semana na minha casa, uma semana na casa de Romeu. A casa de Romeu era longe da minha casa, mas Romeu me levava e me buscava. Nesse período ele começou a trabalhar à noite, então ele disse: Alice, por que você não vem morar comigo? Até que você termine seus estudos. E eu disse que sim. Então voltei na minha casa, disse para minha mãe que eu estava indo embora, que eu ia morar com Romeu. Ele morava com os pais dele e uma irmã, mas era uma casa bem grande. Dani, eu não nego. Ainda carrego muito rancor da minha mãe por tudo que ela fez comigo. E pelo fato dela ser conivente com o que aconteceu, né? Então, quando eu comuniquei que eu iria embora, ela nem acreditou. Mas no outro dia, Romeu chegou com o carro dele, peguei minhas roupas e fui. Quando eu cheguei na casa da minha sogra, foi um baque. Eu nunca tinha morado longe da minha mãe, mas Romeu fez tudo para me agradar. Gente, ele comprou um guarda-roupa pra mim. E quando eu cheguei, minhas calcinhas estavam todas dobradas. E de uma forma tão bonitinha que nem eu sei fazer aquilo. Eu ri e questionei. Ele disse, eu procurei no YouTube como fazia pra dobrar, né? Bom, nesse período eu sentei e conversei com o Romeu para que ele pegasse a guarda do filho. A mãe da criança, muitas vezes, deixava o filho de Romeu com a avó. E ela saía para festas, viajava, o menino nunca estava com a mãe. E eu tinha muito medo que a criança sofresse assim como eu sofri, né? Bom, então a mãe da criança deu a guarda para Romeu, tá? Hoje nosso menino tem 9 anos. Gente, eu sinto um amor tão grande por ele. Ele é inteligente, ele é bondoso. Eu crio essa criança como se fosse minha. Vou a reuniões escolares, compro roupa, viajamos em família. Romeu e eu compramos uma casa esse ano. Estamos vivendo um sonho. Hoje eu estou no 9º período da faculdade de enfermagem. Romeu também está no 9º período de engenharia. E juntos vivemos uma vida de amor, cumplicidade e carinho. Tem 4 anos que estamos juntos. Romeu sempre foi gentil comigo. Hoje eu estou estagiando e recebo bem. Estamos estudando para passar num concurso. Em relação à minha mãe, eu consegui perdoar. Lembrando que perdoar, gente, não é esquecer. Então, quando eu lembro das coisas que ela fez comigo, eu fico com muita raiva e muita dor. Hoje eu consigo entender que ela não foi amada pelo meu pai. E tudo que ela tinha para me oferecer naquela época era aquilo.
Então, como poderia ela dar algo diferente, né? Hoje eu me dou muito bem com ela. Amo a minha mãe e respeito. Meu pai se converteu e parou de beber. Mas eu não acredito nessa conversa dele não, sabe? Bom, até hoje eu evito, assim, confrontar meu pai para evitar discussões. Bom, gente, aí ela vem contar da gente do homem que passava, o tio, né? Que passava, né? Que não estuprou, que não... Aliás, gente, pera, eu vou até me consertar. Abusou dela, porque ele abusou dela sim, né? Pois é, ele hoje é pastor. Ele se converteu, Dani. Ele não frequenta a casa da minha mãe quando eu estou lá. Ele não fala comigo. Tia Jane vive até hoje com ele. A minha borboleta, minha prima, foi morar com a minha mãe, assim que eu saí de casa. Hoje ela tem 18 anos e eu amo muito ela, apesar que a gente briga muito. Bom, hoje eu tenho 22. Tenho minha moto, minha casa, vivo com um homem maravilhoso que não bebe, me acompanha em todos os lugares. Ele pode até não gostar do lugar que eu quero ir, mas ele vai. Eu faço de tudo por ele. E hoje meu maior medo, é perdê-lo para a morte. Eu não tenho medo de ser traída, de nada disso, porque eu confio muito nele, sabe? Mas hoje eu entendo que com estudo e profissão, a pessoa não é parada por ninguém. Bom, se no futuro não der certo, hoje eu tenho minha profissão, tenho meus estudos, e isso ninguém me tira. Dani, obrigada por ouvir a minha história e contá-la. Fiquem com Deus, meninas. Aí ela me mandou uma foto. Gente, você é muito bonita. Gente, ela é linda. Ela tem um cabelo preto, assim, na altura do ombro, uma sobrancelha grossa. O menino também é lindo, né? Vocês fazem um belo casal. E o filho dele também aqui com eles. Bom, Alice, é o que você falou, né? Que eu achei muito bom que você conseguiu desvencilhar aí desse karma, falar assim logo, que tantas meninas como você passam, né? Que muitas meninas aqui também criticam a forma que a mãe vive com o pai, vivem esse relacionamento conturbado dentro de casa e elas acabam levando isso para o relacionamento delas, né? Vivem algo igual. Que bom que aquele cara não quis voltar pra você na época. Tá vendo como as coisas às vezes acontecem e a gente não entende na hora, mas lá na frente a gente vai entender? Eu tenho certeza que na hora você se questionou, meu Deus, por que esse cara não quer voltar comigo? Por que isso aconteceu? Olha, aconteceu porque tinha algo muito melhor te esperando, né? Que é uma pessoa que hoje é sua companheira, uma pessoa que te colocou pra cima. E é o que você falou no final da história. Mesmo que um dia esse relacionamento não dê certo, porque eu sempre falo, gente, esse negócio de viver o feliz pra sempre é, né, nas histórias de contos de fada, né? Na vida real, nem sempre é assim. Você tem os momentos felizes, mas pode acontecer também de acabar, né? Relacionamentos acabam. Então, por isso que eu falo para vocês, tenha a sua profissão, estude. Como diz a Alice, isso são coisas que ninguém vai tirar de você. O meu pai, antes de morrer, eu acho que meu pai já previa o que ia acontecer, né? Quem conhece a minha história, a história do meu irmão, tem aí no canal. Se você não conhece, vá lá ver, vale muito a pena. São 3 partes a história de Betão. Quando meu pai, antes dele morrer, ele falava muito isso pra mim, pro meu irmão. Mas isso foi algo, gente, que ficou muito na minha cabeça. Meu pai, ele falava o seguinte: dinheiro um dia acaba, dinheiro você perde, né? Pode acontecer tanta coisa. Agora, o seu estudo, a sua educação, a sua experiência de vida, isso ninguém vai te tirar. E quando eu falo estudo, gente, eu não falo assim, Dani, eu não tive oportunidade de fazer uma faculdade. Sim, mas às vezes você é muito boa na área que você está, entendeu? Então, assim, realmente, as suas experiências, né, o que você... Por exemplo, hoje eu mexo com a internet, eu tenho meu trabalho, mas eu gosto muito do que eu faço na internet. E eu tenho certeza que isso aqui vai virar um dia o meu único trabalho, né? E eu não só sento aqui e gravo vídeo para vocês, eu tô sempre fazendo cursos, me aprimorando. Eu acabei de fazer um curso do Paulo Cuenca, né, final do ano passado, que ele ensina muita coisa de marketing digital.
Hoje em dia eu faço um curso do Dr. Augusto Cury, que é um psiquiatra, é online. Até parei agora no Natal, meu filho chegou aqui, a gente viajou, mas vou voltar agora, né? É um curso que eu comprei online, então são 10 módulos. E o Dr. Augusto Cury, ele fala muito assim sobre a mente das pessoas, né? E eu gosto muito desses assuntos. Eu li muitos livros dele quando eu tive ansiedade, pânico em 2012. Me ajudaram muito, sabe? Então, assim, eu acho que ele fala muitas coisas boas ali pra gente absorver, que eu quero trazer também pra vocês e já trago aqui, né? Então, assim, eu tô numa faculdade pra fazer vídeo pra vocês do YouTube? Não, mas eu sempre tento estudar essa área que eu gosto, que é comportamento, né? Então, pra eu estar aqui falando com vocês, muitas coisas que vocês falam, nossa, Dani, eu adoro seus conselhos, adoro quando você fala sobre isso. É porque eu li sobre isso, é porque eu aprendi sobre isso. E isso ninguém vai tirar de mim. Tem coisas que eu falo aqui pra vocês de livros que eu li na minha adolescência, que eu gostava muito de livros espíritas, da Zíbia Gasparetto, né? Sempre gostei dessa área de psiquiatria, psicologia. Então, assim, não fiz uma faculdade de psicologia, mas eu sempre gostei muito dessa área, sempre li muitos livros dessa área. Então eu trago sempre muitas coisas aqui para vocês que eu coloquei em prática para mim, que deram certo, e hoje eu passo para vocês. Por isso que eu falo, tudo na vida a gente tem que sempre estudar e se aprofundar, né? E meu pai, ele falava muito isso. Meu pai falava assim, olha, você quer ser, vamos supor, um gari de rua, né? Seja o melhor gari de rua. Você quer ser uma cozinheira? Seja a melhor cozinheira. Então não interessa a profissão que você está. Você pode ser uma médica e ser uma péssima médica, né? Mas se você gosta daquilo, se você faz com amor, se é o que você gosta, você pode ter certeza que um dia você vai colher. A colheita vai vir sobre aquilo que você quer. Então, um homem que tira isso de você, a chance de você crescer, esse homem não gosta de você, gente. Ah, para de estudar. A gente teve várias Alices aqui que faziam faculdade, os caras fizeram ela parar de estudar. Ah, vamos guardar dinheiro, para de estudar. Aí o cara ia lá e gastava tudo em moto, em peça de moto, sabe? E a menina ficou sem estudar, ela só voltou a estudar depois que terminou com ele, depois que o relacionamento... Porque nunca o dinheiro sobrava, né? Por quê? Porque tem homem que, infelizmente, ele não aguenta ver a mulher fazendo sucesso. Para ele, principalmente homens com a mente fraca, né? Homens que têm uma mente muito fraca, ele não vai aguentar ver uma mulher fazendo sucesso. Ele não vai aguentar ver você chegando a um cargo alto e ele estando num cargo baixo. Então, assim, ele prefere o quê? Ah, essa mulher tem que ser submissa a mim. Essa mulher tem que ficar em casa esperando que eu dê o dinheiro para ela comprar uma calcinha. Tipo, você tem que ir lá se humilhar. Gente, teve menina aqui que se humilhava para comprar um absorvente. Aí eu te falo, que diabo de casamento é esse? Para que você está com uma pessoa dessa? Que ela não te leva para lugar nenhum, só te joga para baixo, né? Então pensem bem nisso, tá bom? Alice, adorei a sua história. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.